Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje, recebendo as meninas do Prana, a Kelly e a Fernanda, para falar sobre o perdão. Então, pessoal, hoje vamos entender o significado real de perdão, de perdoar e se perdoar. E vamos continuar com esse assunto a seguir. O programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, a Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida, o RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambiente planejados. Próximo aqui é da Conecta Mais, dos bombeiros também, na Avenida Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda com móveis e decorações para tua casa. Então, dá um pulinho lá no Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença, e a Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, Cruzeiro do Sul, além de reforço escolar. E agora, pessoal, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo, a Fer, a Kelly. Sejam muito bem-vindas. Mais uma sexta-feira de terapias para a vida. Coisa gostosa, né, meninas? Bom dia, Fer. Bom dia, é sempre bom estar aqui. A sexta-feira é um prazer. A gente sempre dá uma revisada nas coisas que a gente estuda, como a gente acessou nossos processos. Então, a gente dá um nome para um programa, decide o tema que vai trabalhar e depois a gente vai repassando como foi esse processo de cura em nós. Então, é sempre uma delícia, né? E falar sobre perdão é tão importante. Com certeza. Muito bom estar aqui. Maravilha, Fer. Kelly, mais uma vez aqui comigo. Hoje a Kelly, ela veio, a gente tinha no card de divulgação a Julie, mas vai ser maravilhoso ter a Kelly, porque números, perdão, e vai ter um monte de coisa que eu vou perguntar em relação também. Seja bem-vinda, Kelly. Bom dia, Laura. Bom dia. Bom dia, o pessoal em casa. Muito obrigada, né, por sempre estar nos recebendo com tanto carinho e com tanta curiosidade também, porque a tua curiosidade, né, Laura, nos faz conseguir passar ainda mais para o pessoal de casa e quem nos assiste. Então, muito obrigada. Maravilha! Meninas, então, vamos começar esse papo sobre perdão. Eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse entendimento de perdão. Porque perdoar parece ser algo tão simples de falar. Ah, não, eu te perdoo. O que é realmente perdoar? Ah, sim, é só dar... Tá, ok, tu fez isso, fechou, não tem mais nenhuma mágoa. Porém, a gente entende que às vezes ficam as marcas. Então, o entendimento sobre o perdão, como ele deve ser, Fer? A ideia de hoje, Laura, é que nós possamos, no decorrer do programa, passar para o pessoal formas em que cada um que estiver assistindo possa se conectar com a sua verdade, né? Ter um entendimento daquilo que é verdade para mim. Em qual das formas do que as gurias estão falando, eu acesso a leveza desse lugar. E a gente vinha brincando, eu sempre gosto de fazer brincadeira com as palavras, né? Se fosse fácil, era perdinho, não era perdão, né? É grande, é um. Então, eu trouxe, Doug, coloca aí, por gentileza, o significado da palavra no dicionário. Olha só. Olha a profundidade disso. Remissão de pecados, ação de se livrar de uma culpa ou de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. Esse é o que a gente encontra em alguns dicionários, tá? Trouxemos também a etimologia da palavra, né? A origem da palavra ali. É de perdonare, que vem do latim, e que significa doar. É como se a gente fosse doar algo. Então, vamos lá. Pensamento sistêmico, que é a base do meu trabalho. Então, muitas pessoas, durante uma constelação, seja com bonecos ou com pessoas, olham e dizem assim, perdão, filho. Perdão, mãe. Ou, eu te perdoo. E aí, nesse momento da constelação, a gente respira profundamente, né? E substitui. Por quê? Durante as constelações familiares, em nenhuma das frases sistêmicas,
usamos o termo desculpa ou perdão. Por quê? Porque no entendimento que Hellinger trouxe para as constelações, e que é uma forma desse lado espiritual olhar para isso, não existem culpados. Imagina o seguinte, que quando foi causado um dano, né? Alguma pessoa me causou um dano, seja um dano material, um dano emocional, enfim. Se a gente olha como se uma das partes fosse culpada, a gente não consegue olhar de igual para igual. Quando eu digo que eu não perdoo tal pessoa, eu olho para essa pessoa de cima para baixo. Ela má, ela errada, ela culpada e eu certa, boazinha, vítima. Entende? Então, no pensamento sistêmico, a gente traz o entendimento de que não existem culpados. Que tudo aquilo que acontece, independente do que seja, faz parte da experiência. Cada coisa que acontece comigo está trazendo algo que eu preciso aprender, que eu preciso me curar. Dentro do pensamento sistêmico, a gente usa a frase sinto muito. Por quê? Imagina o seguinte, se houve um dano, né? E aquela pessoa, por alguma razão, sofreu lesões materiais, emocionais, enfim. E eu consigo dizer para essa pessoa, sinto muito. É como se eu pudesse me conectar àquilo que a pessoa sentiu. E se eu me conecto ao que o outro sentiu, em algum momento eu me coloco no lugar do outro, aí sim a gente pode ficar de igual para igual. E eu dizer, você fica com a sua parte e eu com a minha. De igual para igual. Olha isso, o entendimento da palavra. O entendimento da palavra, porque se tiver perdão, assim como a gente viu ali, tem culpados. E se não existirem culpados? Vamos tentar pensar assim, ó, algo da nossa vida que tenha acontecido que nos trouxe muita dor. O perdão que a gente não consegue dar ao outro, e aí já vamos falar sobre o auto-perdão, né? E o perdão que eu não dou a mim por ter vivido aquela experiência. Mas se não fosse aquela experiência, como eu seria hoje? Então aquilo foi ruim? E também, né, Fer, entrando nesse fio da meada, situações que acontecem, né, no nosso dia a dia e que nos doem, né, nos faz sentir uma dor profunda. Quanto que a gente quer buscar um culpado e por vezes não tem um culpado. Não existe esse culpado. Porque é mais fácil quando a gente encontra um culpado. Ah, você me feriu. Então é por causa disso, disso e daquilo. É por causa da situação. Então eu também direciono ao outro essa culpa. E isso faz com que eu disfarce uma dor. Né? Porque a questão é com o outro. Mas e quando não existe esse culpado? E muitas situações acontecem não tendo um culpado, eu não encontrando esse culpado, e aí eu tenho que lidar com essa dor. E aí eu tenho que ir para o entendimento dessa dor. O quanto isso me move. Porque só eu posso resolver. Mas só eu posso resolver também quando tem outras pessoas envolvidas. Mas aí é mais fácil. Sim, né? Porque é como se tu materializasse naquela pessoa a tua culpa, né? Ou a vergonha, enfim, tudo que girar em torno do acontecido é como se a gente pudesse materializar naquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela fica a projeção das nossas próprias dores, né? Exato. E esse sinto muito, ele faz parte das palavras do Ho'oponopono. Do Ho'oponopono. Isso aí, que nós trouxemos hoje para conversar com o pessoal. Tem aí, Doug, por favor. Então, o Ho'oponopono hoje é uma das condutas, né, das ferramentas mais usadas na espiritualidade para acessar o perdão. Ela tem as 4 joias de Jesus Cristo, né? Então, em cada uma das frases está linkada a uma joia de Jesus Cristo, que é o sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Então, imagine o seguinte, o Ho'oponopono, que hoje é uma das
das ferramentas mais utilizadas de perdão, né? E a gente vê em quadros, camisetas, né? São frases comuns. Quando é um estudo havaiano, é uma oração havaiana, ela traz esse entendimento de que nós somos todos um. Está tudo interligado. Tudo que acontece contigo, no mais profundo, acontece comigo também. Toda a cura da espécie, ela não é uma cura de um único indivíduo, ela é a cura de todos. Quando um de nós consegue, de alguma forma, lidar melhor com uma situação, isso é quântico e interliga toda a espécie. Então, o Ho'oponopono, ele é feito para a gente mesmo. O perdão da frase do Ho'oponopono, ele é o perdão para mim. É para eu entender as minhas limitações. É para eu entender que eu preciso mudar mediante aquela situação. Olha a beleza disso. Então, quando eu digo sinto muito, na frase do Ho'oponopono, ela está intencionada com a pérola de Jesus Cristo, que é a humildade. Eu entender que naquele dia, naquele momento, foi o melhor que eu pude dar. Olha que lindo. É uma humildade, porque nós temos o arquétipo do super-herói, né? É como se a gente pudesse tudo. E é bom sentir que a gente pode tudo. A gente precisa dessa força. Eu posso ir além, eu posso fazer mais. Mas trabalhar a humildade. Saber que sim, nós vamos ter limitações. Nós vamos ter a nossa limitação humana. Vamos precisar dormir, nos alimentar, nos abrigar do frio. Então, o sinto muito é poder sentir e perceber a nossa limitação. O me perdoe é uma súplica de que eu posso me perdoar por ter agido assim. Porque quantas vezes a gente fica assim, mas por que eu falei? Mas e por que aquele dia eu não fiz diferente? Por que eu fui lá? Não é assim? Uhum. A gente faz isso. Então, entender que naquele dia, naquele momento, foi o melhor que eu pude fazer. E que aquela conduta, da forma que foi, pôde me transformar no que eu me transformei hoje. Né? Gurias, quando a gente entende que tem todo um significado quando a gente erra e procura pensar, analisar, e algo que me chamou muita atenção em outro programa que vocês comentaram sobre, por exemplo, o pessoal da Índia, que tem o costume de meditar a cada coisa que vê ou a cada atitude que faz. E é algo muito importante a gente poder rever as nossas atitudes também. Porque quando a gente fala no perdão, não só para o outro, mas o que nós fizemos. E como a gente pode ter esse entendimento? Porque se é fácil dizer, bom, então eu vou me perdoar, certo? De alguma situação. Depois eu vou lá e erro pela mesma coisa. E aí me vem a frase que a Fer fala, que é a santa ignorância, que é até que tu não sabe das coisas, tu pode continuar fazendo elas daquela forma porque tu não tem noção. Mas depois que tu tem noção, tu é cobrado sobre isso. Isso tem a ver, pensando nessa frase e pensando no perdão, gurias. Como vocês veem essa... por exemplo, as atitudes que as pessoas têm. Por exemplo, eu tenho atitudes que por vezes podem não ser as melhores, eu sei disso, mas eu me perdoo, entende? Porque eu fiz, mas eu não ressignifico aquela minha atitude. Como a gente vê isso, Kelly? Então, Laura, eu sempre levo tudo para o lado do aprendizado. Geralmente, quando eu erro e percebo esse erro, eu já tive um aprendizado. Eu entendi que eu poderia ter feito diferente, ter ressignificado. Agora, o erro acontece novamente. Então, significa que eu não aprendi, que eu não entendi 100% que essa experiência queria me passar. E aí, eu entro novamente com... Sim, eu preciso me perdoar, mas eu preciso aprofundar esse sentir. O que eu não entendi? Aí entram os questionamentos, que são muito importantes, né? A gente acaba achando que os questionamentos acabam se tornando críticas,
Mas eu não acredito nisso, porque um questionamento, ele vai te levar a sair da superficialidade. Ah, eu errei porque fulano também me disse aquilo, mas por que eu me deixei influenciar por essa fala? O que eu poderia ter feito de diferente? Qual é a minha postura diante disso? E por que o outro ainda me fere? Porque se o outro consegue me ferir, é porque eu estou dando a chave para essa pessoa, a minha chave. Então, quanto eu estou permitindo que o outro influencie na minha vivência, na minha experiência e o quanto que eu cresço com isso. Então, esse perdão, né, como tu disse, a gente superficialmente fala que é para o outro. Mas o quanto ele é de dentro para fora. O quanto ele é importante ser sentido. E aí a gente fala também muito na espiritualidade sobre a leveza desse sentir. Porque isso não quer dizer que eu nunca mais vou errar. Muito pelo contrário. Por vezes eu vou ser muito mais testado. Que eu digo, ó, ali vem um teste. Tá chegando um teste. Ou então veio o teste para realmente fazer com que eu perceba que eu estou alinhada com aquilo que eu acredito ou não. E antes do Ho'oponopono, né, que esse conhecimento surgiu há pouco tempo para nós, para mim. A gente tinha o Pai Nosso, né, meninas? O Pai Nosso, que eu aprendi da minha mãe e vem da Igreja Católica, ele também tem os dizeres, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa oração, ela também, a gente decorou isso. Então, quando eu tinha um peso no coração, eu ia lá para o Pai Nosso. E aí já tinha esses dizeres, né, sobre o perdão. Que eu me auto-perdoo, mas também preciso perdoar. Porque nós queremos o perdão. Quando a gente fere uma pessoa sem querer, eu quero esse perdão, vou pedir desculpas. Agora, quando esse perdão depende de mim e essa pessoa vem, eu dou da mesma forma? Então, é o dar e receber, né, que a gente falava antes. E tem na oração de São Francisco de Assis também, né? É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Também tem na oração de São Francisco de Assis. Então, imagina o seguinte, como que nós vamos lá no assim na terra como no céu? Daqui a pouco, crer, independente da crença religiosa de cada um, né? Crer numa força maior, Buda, Jeová, Deus, universo, nessa força maior. Então, por que essa força maior do universo poderia entender os meus comportamentos se eu não entendo de um irmão de espécie? Então, conseguir tecer, né, refazer esse tecido do amor em ordem, colocar esse amor em ordem. Quando a gente olha e fala tudo aquilo que é linear, não é sistêmico. O que se torna sistêmico? Se for erro e acerto, a gente deixaria isso numa forma mais linear. Está certo e errado, está bom ou está ruim. Se eu olho, assim como a Kelly falou, como um aprendizado, uma experiência. Então, imagina, e quando a gente fala lá do Ho'oponopono, a joia de Jesus Cristo pro me perdoe é a compaixão, que é totalmente diferente de pena. Muitas pessoas dizem assim, e aí, como é que tá aquela situação? E a pessoa diz assim, tenho pena. Agora eu tenho pena dele. Olha aonde chega esse lugar da pena, tá? Toda vez em que a gente olha para alguém e sente pena desta pessoa, a gente também olha para essa pessoa de cima para baixo. A gente olha de um lugar arrogante. É como se aquela pessoa não fosse digna de ser quem é. Olha a força disso. É como se essa pessoa não fosse digna daquela cruz. Quando a gente olha para uma pessoa e se sensibiliza, quando a gente acessa a joia de Jesus com paixão, a gente pode deixar aquela pessoa ser quem é e deixar com ela a dignidade da experiência dela.
Olha que lindo. Dizer, você dá conta de ser assim. Você dá conta de viver essa experiência. Você dá conta de ser quem és. Assim, eu também posso dar conta de ser quem sou e de ter esta experiência. Olha que lindo. É como se o perdão ali, ele fosse num nível de sentir muito. Eu olho para a experiência do outro, para alguém que está morando na rua com esse frio, e isso me comove. Só que ao mesmo tempo, se eu paro para pensar, e aí voltando naquilo que tu trouxe para nós, Laura, do indiano, se eu volto para pensar, nossa, eu tô olhando pro frio que essa pessoa tá ali na rua hoje, certo? Ela dá conta de passar uma noite na rua e amanhã acordar e ir comer lixo. Essa pessoa dá conta dessa experiência. Eu olho para mim e às vezes me queixo da comida que tá na mesa. E às vezes eu chego na minha cama e nem sequer pude agradecer por ter uma coberta quentinha. Ou ter uma casa para voltar. Então, meditar, na forma em que eu posso ver hoje, é olhar para as experiências que estão ao meu redor e perceber o que isso diz sobre o meu próprio comportamento. Agora, não quer dizer que o meu coração não se comova com o frio que o outro está passando. Ou pelo maltrato que um animal que morreu de frio. Eu também posso olhar para as vaquinhas que estão presas, sofrendo maus tratos, para virar alimento. Então, a gente poder olhar para um todo e perceber que cada coisinha que acontece, não importa o que seja, está falando algo sobre a minha experiência na Terra. Então, sim, meditar e olhar quando algo acontece comigo e com o outro é de extrema importância. E como a Kelly falou, eu quero que tu me desculpe porque eu estraguei algo teu ou eu te feri com uma palavra, mas aquela pessoa lá que me disse, que me feriu, isso não. É dando que se recebe. Tá certo. Gurias, é lindo ouvir. Como sempre, aprender sobre diversos temas que vocês nos trazem, mas ter o entendimento sobre o perdão desta forma e dizer que a gente precisa ter compaixão e sentir muito, ao invés de simplesmente parece que a gente só dá algo que acaba menosprezando a outra pessoa. Que a gente sabe que todos somos pecadores. De uma forma ou de outra, a gente acaba fazendo os nossos pecadinhos, como diz o padre, né? Mas a gente precisa ter também esse entendimento de ressignificá-los, que é tentar evoluir com cada erro que se tem, tentar evoluir. Então, gurias, está incrível o nosso papo, eu quero ouvir mais sobre. Porém, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta manhã. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Na próxima quarta-feira, o nosso programa vai ser muito especial. Estaremos comemorando os 97 anos do nosso município. E estaremos recebendo a secretária de Educação, Loreni Tonin, a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, e a nossa vice-prefeita, Sandra Zotes. Com o tema Nova Prata da Paz. É a gente que faz. Nos acompanhe. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre perdão. Estou aqui com as meninas do Energia Vital, com a Fernanda e a Kelly, falando um pouquinho sobre esse tema que ele é tão importante e faz parte do nosso dia a dia. O perdão em si, a gente já compreendeu sobre a sua palavra, sobre o seu significado, e agora a gente vai continuar. E para quem assistiu o programa da Lei do Karma, então agora a gente vai também poder falar um pouquinho sobre perdão dentro desta Lei do Karma, Fer. Então pense o seguinte, que tem uma compensação aqui na Terra. Vai ter sempre a lei de causa e efeito, que é a lei do karma, né? Aquilo que eu faço vai me trazer de volta algo. Seja isso algo positivo ou negativo. Tem uma frase que diz assim, como é que vai? E a resposta é colhendo. Colhendo. Porque nós estamos plantando e colhendo todos os dias. Então, muitas vezes vão acontecer situações na nossa vida em que aquela história está se repetindo. E eu estou em outra posição. Por exemplo, vamos pensar que a Kelly, de alguma forma, me magoou, me trouxe um dano, certo? E eu vou trazer um dano daqui uma semana para a Laura. Assim como a Kelly vivenciou este lugar, e eu agi com ela no por cima e no por baixo, na roda de Sansara, assim eu vou ser tratada pela Laura quando eu causar o dano a ela. Então, que a gente possa sempre estar atento. O universo, cada dia, cada momento, cada pessoa que cruza o nosso caminho, está trazendo algo muito grandioso para que a gente possa aprender. Através do outro eu posso me conhecer, certo? Então, ter o entendimento de que existe um lugar leve para viver qualquer experiência. Não importa qual seja, existe um lugar de leveza, tá? Quando eu gosto muito de estudar as palavras, né? Sempre comento isso aqui. A culpa, ela nos traz um lugar infantilizado, é assim que a psicologia convencional vê, né? A culpa é a criança, o adulto é responsável. Então, toda vez em que a gente sente culpa, ou a nossa própria culpa, ou a gente culpa o outro, a gente foi para o nosso lugar da criança, da nossa criança ferida. Enquanto o adulto, ele consegue entender a responsabilidade dele mediante aquela situação.
Entende que nesse movimento de adulto, de responsabilidade, também parece que não tem lugar para culpa? Apenas há uma responsabilidade. O que é a minha parte de responsabilidade por este acontecimento? A culpa também, quando a gente abre uma constelação e a gente bota um culpado, ele fica muito grande. Sabe? É como se ele fosse o dono da situação. Então, muitas vezes, o sentimento de culpa muito profundo, ele nos coloca no lugar de Deus. É como se eu, culpada de tudo, pudesse reger a situação. Olha como é um lugar grandioso. E aí, nessa forma de me sentir culpado, então eu fui o dono do campinho, né? Então eu sou culpada por tudo isso, depois eu vou me vitimizar. E aí eu fico fazendo a gangorra. Do algoz e vítima, algoz e vítima, algoz e vítima. Enquanto eu posso saber que aqui na Terra nada acontece por acaso, que aquilo que eu plantar eu vou colher, então de alguma forma, se isso aconteceu comigo hoje, tem algo que eu preciso aprender, porque amanhã eu vou vivenciar isso de um outro lugar. E olha só, aqui na Terra, nós não vamos sair sem experienciar tudo aquilo que julgamos. Tudo aquilo que a gente julgar, num piscar de olhos, se tivermos atentos, nós vamos saber que precisamos viver aquilo para poder entender o outro. Então eu entendo quando a gente fala que a gente cospe pra cima e cai na testa, né? É bem assim. Então, assim, de uma forma bem prática e a gente sempre fala que a gente julga muito antes de ser mãe, a gente julga todo mundo, né? Meu filho não vai fazer isso, né? Enfim, daí tu cospe pra cima e cai na testa, porque é óbvio que vai fazer. E isso é incrível quando falar sobre a lei do karma, sobre esse entendimento de que sim, se a gente julga, a gente não vai... E a mesma forma, tu colocaste, Fer, no intervalo, que quando a gente julga os pais pelo que fazem, a gente realmente não vai sair dessa vida sem estar fazendo o que eles fizeram. Exatamente, né? Conhecerei os males dos pais nos filhos. Então, dentro daquilo que Hellinger trouxe como estudo, pai e mãe não precisam ser perdoados, né? Por alguma razão, a força criadora, algo maior, nos colocou a nossa alma através daqueles portais na Terra. Então, a dinâmica que esses pais tiveram, a conduta que eles tiveram, é aquela que a gente precisa para nossa experiência. E tudo aquilo em que a gente julga os nossos pais, a gente fala assim, cara, tô fazendo igual a minha mãe. Eu detestava que a minha mãe fazia isso e agora tô eu aqui fazendo igual. E é assim na numerologia, porque tu vai fazer uma consulta com a Kelly, ela já traz os números dos teus pais, que foram mais desafiadores, e tu vê que tu segue naquela dinâmica. Né? E até eu ia questionar, então, a Kelly sobre os números. O que os números falam sobre perdão? Porque se a gente pensa em karma, a gente sabe que os números, eles trazem alguns karmas, algumas coisas. Quando a gente entende um pouquinho da numerologia, como é que fica a questão do perdão? Pois é. Então, nós temos alguns números que dão esse indício, né, do perdão. Mas não se é muito falado o perdão. Dependendo da situação que a pessoa traz, sim, a gente adentra isso. Mas, se não, a gente só identifica alguns números, que seria o número 6 e o número 9. E aí a gente fala sobre a vítima. O 6 vai falar sobre a vítima, na sombra do 6, né? Sobre encontrar culpados. E é aí que a gente adentra um pouquinho o perdão. Porque o 6, ele tem uma dinâmica de guardar muitas mágoas. Então, o 6, ele vai jogar tudo para dentro, né? E vai guardar. Nem sempre vai falar que aquilo tá magoando, que aquilo tá machucando, né? É uma dinâmica, pode ser em família, com amigos, mas é sempre com o outro. E aí ele vai guardar. E aí, algumas vezes pode até estourar. Que aí ele vai julgar, né? Por quê? Vai guardar tanta mágoa, vai sentir tanto essas feridas. E chega um momento que vai chegar e dizer, por que você me fez isso? Eu não te perdoo.
né? Quanto tempo atrás? Então, essa dinâmica do 6 de se colocar na vítima, de se colocar como a criança, né? Como foi falado, pode se colocar muito nesse lugar. E aí, quando eu identifico nessa dinâmica da numerologia um número 6, porque dependendo da posição que ele estiver, ele vai ter mais ênfase ou menos. Né? E aí eu trago o entendimento de o porquê guardar tanto. Porque se aquilo te feriu, se aquela situação, e o universo ele sempre vai nos colocar em muitas situações de aprendizado, de testes, porque é o nosso dia a dia, né? Não é algo, bom, eu aprendi, então agora estou livre, estou a salvo. Não existe isso. Essa nossa dinâmica terrena, todos os dias a gente vai ser colocado à prova. Mas o quanto eu estou prestando atenção nessa dinâmica? Essa dinâmica que me coloca sempre como vítima em todas as situações e que eu preciso ser ferida. Então, esse entendimento, o porquê, esse questionamento, porque os questionamentos, como eu disse antes, né, vão nos trazer mais entendimento. Eu digo que é uma expansão de consciência. Porque até que eu tenho apenas aquela visão e que aquilo está me fazendo bem, né? Porque eu tenho algo que eu estou colhendo e que está me deixando confortável, eu continuo nessa dinâmica, certo? E aí o outro númerozinho que eu também identifico, só que daí ele vai mais para crítica, que é o 9, a sombra do número 9. Ele vai para crítica, né? De isso não pode, por que você fez isso? Então, ele chega julgando. E aí, o 9 fala muito da dinâmica do humanitário. Então, que seria o perdoar, né? Olhar com bons olhos. Por que talvez a pessoa teve essa atitude? Então, quando eu sou humanitário, quando eu tenho um entendimento, eu vou trabalhar nessa dinâmica com mais clareza. Eu vou ter uma compreensão maior e talvez conseguir chegar para a pessoa e dizer, olha, meu bem, não gostei dessa atitude, né? Isso me feriu. Isso vai para uma postura. E é isso aí, é esse momento em que a gente fala sobre o adulto. Então, aquela zona, aquela área da tua vida, aquela zona da tua vida que não tá fácil, aquele acontecimento que tu não consegue acessar o perdão, aquela pessoa, de que lugar tu tá olhando para isso, né? De que lugar eu estou olhando para aquele acontecimento? Porque tudo tem um lugar saudável e seguro e leve. Se eu ainda estou em sofrimento com aquele acontecimento, se eu ainda sinto que tenho um perdão para dar ou para receber, eu preciso acessar um outro lugar, né? Porque as pessoas dizem, não vou perdoar, não quero conviver. Mas perdoar é uma coisa, conviver é outra. Uhum. Tem uma frase de Shakespeare que fala, né, que o não perdoar é tomar veneno querendo que o outro morra. Então, ter essa percepção, ok, o não perdoar aquele acontecimento, o que me traz? Uhum. Como eu me posiciono? Porque quando a Kelly fala sobre o humanitário não deixa de ser a compaixão, né? Sim. A compaixão que eu posso te olhar e dizer, olha, tu é digno dessa experiência. Eu deixo tu ser quem és. Né? Eu não tiro do outro o direito primordial, que é o direito de existir. Né? Quando eu deixo a pessoa ser como ela é, com aquilo que cabe dela dar conta da experiência que tem, eu posso ficar só com a minha parte disso. Eu não preciso tentar carregar a dela também. Com certeza. Gurias, que entendimento lindo sobre o perdão. E dá para compreender perante, principalmente quando a Kelly fala sobre as sombras dos números, onde a gente acaba, ao invés de ser justamente a luz, a gente acaba sendo a sombra e a gente atrai a sombra para nós. Então, sim, quando se pensa em perdoar, eu tenho que vir do coração, e não é o perdoar, então... usar outras, a questão de sentir muito por toda a situação causada, que venha de um lado ou de outro, mas a gente sabe que isso é uma via de mão dupla. Então, ter esse entendimento, ele faz com que as coisas se tornem realmente mais leves e até mesmo a gente não se coloque no lugar de vítima.
porque é uma situação complicada quando acontecem, são desafetos, às vezes em família, e poxa, que triste isso em família também, quando a gente vê que o pessoal, por não existir ou sentir muito ali no grupo, acaba se desfazendo uma família, e isso é muito triste. E esses dias a gente falando aqui no programa também, para quem acompanhou, que era sobre as questões de se você estava preparado para a morte, que era... o pessoal sempre briga, não é sempre, né? Mas famílias que sempre foram unidas acabam brigando na hora de repartir os bens dos pais, o que ficou. Então, é muito triste a gente ver, não, porque tu me fez tal coisa. E aí começa a surgir um monte de situações e tu diz assim, poxa, dentro de uma família ter situações aí que podem ser... E eu tô falando que a minha não é um exemplo. Eu quero falar que isso é num geral, né? A gente tem que acabar tendo essa compreensão. Aí tu vê que às vezes a partir de uma morte dos pais é que tudo vem à tona e começa o ressentimento de um pelo outro e enfim. Então tem toda uma situação que precisa ser repensada. E pensa que todo resgate de alma, e Allan Kardec fala muito, o espiritismo fala muito disso, né? Que a gente vai nascer onde nós precisamos fazer os maiores resgates de alma. E então tu chega na Terra... E aonde estão as maiores feridas? Aonde que vão estar as tuas experiências mais difíceis? Com os irmãos. Aí tu teve que dividir o colo da mãe. Aí a mãe fez o bolo. E aí um irmão comeu mais e não deu um pedaço pro outro. Né? Aí o irmão pegou o brinquedo e quebrou. Ah, era eu que ia ir com o pai. E aí foi tu. Então a gente acaba entrando de novo na criança. Que vou na vítima e vou no algoz o tempo todo, né? E sempre lembrando que essa dinâmica familiar, né? E que sim, todos temos, não tem como fugir disso. Às vezes acontece a morte e ali está acontecendo justamente um resgate necessário, porque, gente, vamos combinar, teoria ela é linda. Certo? Mas eu só vou saber o quanto eu tive o entendimento da teoria na prática. Simples assim. Então, quanto, por vezes, eu tenho que agradecer essa dinâmica, que ela não é satisfatória, que ela não é gostosa de ser vivida, mas que ela é extremamente importante. Porque aí sim eu vou conseguir colocar toda a teoria realmente na prática. E aí sim eu vou, poxa, eu realmente entendi a teoria? Né? Então acaba que isso acaba sendo doloroso, sim, e por vezes triste, porque a gente olha para uma família que pode estar sendo destruída, mas eu olho com olhos, que bom, eles estão tendo um aprendizado. Agora, basta eles se permitirem que realmente esse aprendizado aconteça. E falo isso com a minha família também, porque quando temos desentendimentos, e a gente fica irritado e a gente fica chateado, mas no final a gente sempre tem essa compreensão mais ainda na propriedade. Porque vir aqui falar e dizer, nossa, é fácil, né? A gente decora, a gente percebe. Só que lá na prática não é assim. Então a propriedade ela é extremamente importante, tanto quanto a teoria. Que lindo. Lá no Brana a gente diz assim, nossa, gurias, ontem foi dia de prova. Porque a gente estuda, faz cursos, recebemos as pessoas lá, os grupos, enfim. E aí tem o dia seguinte, aí tu briga com o teu marido, aí acontece alguma coisa com o irmão. Então, nós sempre falamos isso lá no Prana. Bah, hoje foi dia de prova, gurias. Eu acho que eu consegui tirar uns 5, 6. Nem sempre a gente passa, né? E não é assim quando a gente vai na missa. Aí tu vai lá na missa, tu ouve todo o sermão. E o que tu fez com isso? E na hora de viver, porque ir na missa é ter religião. Viver o que tu ouviu lá é ter espiritualidade. Então, como é para mim estudar, seja independente da religião, e aí na hora do vamos ver, na hora da prova, então aí a gente acessa a espiritualidade e ninguém aqui na Terra está diferente um do outro. Nós todos temos pai, mãe, nós todos fizemos pum fedorento, né? Estamos todos na mesma condição, que é a condição humana. Olha aí. Ótimo, gurias. Agora eu só vou chamar o Thiago Zilli, que ele está no Estúdio 1. Ele está preparando o nosso Expresso Meio-Dia. Thiago, quais são as manchetes para essa manhã?
Muito bom dia, Laura. Muito bom dia para Fernanda. Muito bom dia para Kelly. Enquanto faço a redação, escuto os ensinamentos de vocês. Me lembro uma frase de Belchior que diz: amar e mudar as coisas, isso me interessa mais, vai de encontro ao que vocês estão falando. E os destaques aqui no plano real e racional das notícias, começamos pela região. O SIC de Caxias do Sul está otimista com o Dia dos Pais e espera uma movimentação no comércio 31% maior do que o feriado no ano passado. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, seguem os problemas e as instabilidades nos sistemas de informática do Poder Judiciário, e isso começa a impactar na vida dos gaúchos. Nas informações do Brasil, o senador Lazier Martins dispara que o governo está no colo do Centrão, após a nomeação de Ciro Nogueira a ministro-chefe da Casa Civil. E nas informações internacionais, em meio à Olimpíada, o Japão contabiliza o segundo dia de recordes em contaminações por Covid-19, colocando 4 regiões do país em estado de emergência. Tudo isso e muito mais no Expresso Meio-Dia, um ótimo programa com vocês, que é sempre um ensinamento nas sextas-feiras pela manhã. Muito obrigada, Thiago. E sim, ter as meninas do Prana aqui toda sexta-feira traz uma leveza para o nosso dia a dia, que são ensinamentos, são formas de compreender a vida e tudo que a gente acaba passando, porque a gente vem, sim, entendendo sempre tudo que vocês colocam, gurias, que a gente vem com várias lições para tanto aprender quanto coisas que a gente precisa fazer em vida. Então, é muito importante ter todo esse ensinamento. E agora, pessoal, vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Na próxima quarta-feira, o nosso programa vai ser muito especial. Estaremos comemorando os 97 anos do nosso município. E estaremos recebendo a secretária de Educação, Loreni Tonin, a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, e a nossa vice-prefeita, Sandra Zotes. Com o tema Nova Prata da Paz. É a gente que faz. Nos acompanhe. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento
em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre perdão. Estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, com a Kelly e a Fernanda, as pranetes, que estão trazendo todo esse... Eu digo assim, é uma troca de conhecimento, porque assim, vocês acabam nos trazendo, a pessoa em casa, ela tem o seu entendimento, claro, que acaba sendo... Um aprender um pouquinho sobre todas essas questões, né? Hoje falando principalmente sobre o perdão. E meninas, quando a gente fala sobre perdão, a gente pensa que existem vários desafios que eles precisam... a gente precisa compreender e a gente vai acabar passando por eles. Às vezes, como a Fer diz, a gente tira 5 na prova do desafio, né? Porque não se tem, talvez, aquele conhecimento, e que bom que a gente acaba falando sobre isso para a gente poder abrir um pouquinho mais a mente e dizer, olha, vamos deixar a santa ignorância para o lado, né? E vamos ter uma visão um pouco diferente sobre as questões e realmente como elas acontecem. Então, Kelly, falando sobre todos esses desafios, como a gente pode ver? Laura, então sempre lembrando que o perdão e mesmo o amor é um dos desafios que a gente tem aqui na Terra. Então, no nosso dia a dia, eu sempre gosto de falar muito no nosso dia a dia, porque é a prática, né? Então, a teoria é linda, maravilhosa, e a prática. No nosso dia a dia, a gente tem que lidar com vários desafios ao mesmo tempo. Então, nós temos o perdão, nós temos o amor, nós temos a compaixão, a compreensão, a raiva. Então, imagina colocando isso tudo aqui dentro. E aí vem a dinâmica, e aí acontece uma situação com o nosso cliente, uma situação com o nosso marido, com os filhos. E aí a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, por isso que é um dos grandes amores da minha vida, a questão espiritualidade. Sem falar de religião. Porque quanto mais eu entendo que isso é normal, mas que eu posso fazer diferente e que isso também vai se apresentar todos os dias na minha vida, por vezes formas mais intensas, outras não. O quanto que eu aprendo, o quanto que eu realmente estou evoluindo, né? Então, estando nessa dinâmica, é que é realmente importante o quanto a gente se percebe de evolução e de entender realmente as questões que se passam. O legal de quando a gente está no meio de uma situação é entender que a gente está no meio da situação. Porque às vezes a gente simplesmente vê ela acontecendo, mas a gente não percebe que está no meio dela. Exato. Então, o legal dentro desses desafios é, daqui um pouco, um deles pode ser se colocar no lugar, se colocar dentro da situação que realmente faz parte, porque se tu tá ali ouvindo, isso tá reverberando no teu ambiente, porque alguma coisa tá chegando a ti também. Então é entender que tu fazes parte daquela situação. É do tipo, a gente tá num grupo de amigos e tá rolando, tá se sentindo que o clima não tá legal, alguma coisa aconteceu, um fez alguma coisa, o outro fez outra, e enfim, aquilo lá tá, e ninguém mais se fala, né? Então, ter o entendimento de que a gente pode fazer parte dessa situação, se colocar no lugar, né? No nosso posto, onde a gente deve estar. Então, isso também é um desafio, né? Isso é um orar e vigiar, né? Todos os dias, o tempo todo. Então, pensa o seguinte: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do Universo. Então, hoje nós temos esta crença desta divindade.
Algumas pessoas mais, outras menos, outras de uma forma diferente. Mas pense o seguinte, que tudo que está na Terra, existe uma força criadora. Então, quem seria o criador dos pecados? Então, os pecados também estão a serviço do homem. Então, a gente vai ouvir a história de que Deus, trabalhou 6 dias e que no 7º dia ele descansou. Então, a preguiça também nos mostra que precisa de um dia de descanso. Eu vou acordar toda semana bem cedinho, vou trabalhar, mas no domingo eu vou descansar. Então, encontrar o equilíbrio entre tudo isso. Então, vamos lá, continuando no Ho'oponopono, que tem as 4 joias de Jesus. Falamos sobre a humildade, no sinto muito. Falamos sobre a compaixão, no me perdoe. Quando eu consigo acessar que existe uma limitação, uma súplica pela mudança. O eu te amo, que traz o amor. O amor, e é o amor incondicional. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque desde os estudos de Hellinger, ele disse, nunca discutiremos o amor. Porque o amor está em tudo. É o amor que nos conecta aqui na Terra. Então, onde há conexão, há amor. O que discutimos, sim, são as ordens do amor. Então, é o amor incondicional. O amor que Jesus de Nazaré, há 2021 anos, veio para a Terra para nos ensinar. E que nós estamos batalhando para tentar aprender. O amor que não coloca condições para existir. Então, pensa o seguinte. Quando eu pronuncio esse eu te amo, eu posso amar a pessoa exatamente como ela é. Eu posso me amar exatamente como eu sou. Tendo os meus desafios, tendo as minhas aptidões, tendo aquilo que é fluido para mim, tendo aquilo que foi o que eu vim para a Terra para aprender. Imagina que nós, cada indivíduo, é quem mais fala mal de si mesmo. Ninguém fala mais mal de nós que nós mesmos. Vamos na frente do espelho que a gente fala. Eu tô isso. Olha essa ruga. Eu tô feia. Meu cabelo tá não sei o quê. Aqui eu sou assim. Quando nós falamos eu sou assim, a gente nos deu a mais ferrenha das críticas. Porque eu me limitei. Eu estou assim. Estamos humanos. Nós somos alma, espírito, energia em uma experiência humana. Então, nós estamos o tempo todo nos limitando. Olhar no espelho, no fundo dos teus olhos e dizer eu te amo. Hoje eu vou te levar a lugares incríveis. Eu vou te dar a melhor alimentação possível. Quem faz isso? Nós não temos esse hábito de falar com a gente mesmo no espelho e dar elogios. Dizer eu te amo pelas tuas experiências. Porque eu só posso me tornar quem eu sou pelas experiências que eu tive. E quando acessamos a joia da gratidão, que é eu sou grato, é entender que existe uma força maior. E que não tem nada que aconteça na Terra que não esteja a serviço da minha experiência. Que não seja regido por esta força maior do todo. Então, aquela situação da nossa vida, aonde nós não conseguimos acessar o perdão, está faltando uma joia fantástica, que é a joia da gratidão. Se eu, por algum momento, e aí eu falei, Laura, vamos falar um desafio para o pessoal de casa fazer, sobre um desafio do perdão. Tenta trazer aquela pessoa ou aquela situação na qual tu sente que está difícil perdoar, difícil de entender, como a Kelly falou, difícil de aprender, e tenta encontrar, no mínimo, 3 coisas boas dessa situação. É um exercício de perdão incrível. Porque se eu conseguir ver algo bom naquela situação, se eu conseguir enxergar de alguma forma que houve um aprendizado, eu vou conseguir me conectar a essa sensação de gratidão. Porque gratidão é uma palavra que está na moda, 2 e 3, mãozinha e gratidão. Ok, e sentir gratidão é possível? Sentir gratidão por aquele momento que ainda te dói.
por aquela pessoa que ainda tu não tá afim de ouvir o nome dela? Será que tu conseguiria, por um lapso, por um milagre, acessar uma gratidão naquele momento? Teria algo bom que eu posso ver naquilo? É um desafio. E talvez hoje, ouvindo o programa, só fazer essa pergunta já seja suficiente para começar a construir uma forma diferente de ver. Outra pergunta que eu gosto de fazer para mim mesma e para as pessoas que me procuram. De que lugar tu está contando essa história? De que lugar tu está contando a tua história? Este fato. De que lugar tu está olhando para essa pessoa? Porque aí sim eu consigo perceber o meu posicionamento e acessar algo grandioso. E também, né, Fer, a gente tem que levar em consideração o tempo de cada pessoa, né? Que ele não é o mesmo para mim, para ti, para a Laura. São tempos diferentes. Então, por vezes eu preciso de mais tempo para assimilar aquela situação, para realmente ter o aprendizado, porque não é algo assim. Não é algo que, então tá, agora eu tenho que perdoar, vamos lá, como faz? Não, eu também tenho que respeitar o que eu tô sentindo e deixar passar um tempinho, porque o tempo é muito sábio, né? Pensando em esperar, aguardar, talvez ajude a pensar melhor também, porque pode ser que no momento a gente tá tomado por outros sentimentos que não são sentimentos bons. E ao invés de poder resolver a situação, pode piorar a situação. Como é que vocês veem isso, gurias? É porque o que acontece? Imagina que o outro é apenas uma projeção da minha experiência. Ninguém aqui na Terra tira da gente o que a gente não tem para dar. Certo? Então, o outro, partindo da sua personalidade, partindo da sua atitude, das suas palavras, eu posso me conhecer. Então, o tempo de conhecimento de cada um, do autoconhecimento, é diferente. E tem situações da nossa vida e pessoas que passaram pela nossa vida que talvez seja possível encontrar esse lugar de leveza somente depois que elas fizerem a passagem. Nós percebemos no campo das constelações que muitas vezes um filho só pode amar o pai, né, acessar o amor do pai depois que a mãe morre. Enquanto a mãe estava encarnada, esse filho, se ele olhasse para o pai, se ele dissesse que sente falta do pai, que ele ama o pai, a mãe se magoaria. Então, aí depois que a mãe faz a passagem, aí sim eu posso ir lá e dizer, pai, tu fez falta, pai, agora eu posso ir no teu colo, pai, agora eu posso te entender. Então, os tempos, e isso é Einstein, né? Nem vamos falar de religião, vamos falar de ciência. Einstein trouxe a relatividade, a teoria da relatividade, e o tempo é relativo. Né? Fica segurando 20 quilos no colo por 1 minuto. Vai parecer que tu tá fazendo isso há muitos dias. E aí tu fica batendo um papo gostoso, tu diz, nossa, já faz tanto tempo que eu tô aqui, eu nem percebi. Né? Então, o tempo ele é extremamente relativo. Para cada um, de um jeito. Nós somos iguais em espécie, mas não tem outra pessoa na Terra com a mesma impressão digital que eu. Nós somos indivíduos únicos. Que lindo, gurias. E olha, dentro de tantos ensinamentos nessa manhã, eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais. Porque esse tema, sim, ele renderia mais falas, enfim. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Então, Kelly, gostaria de te agradecer e, ao mesmo tempo, te deixar aqui um espaço se tiver mais alguma colocação referente ao tema desta manhã. Laura, muito obrigada novamente. E agradeço muito poder trazer esse tema, porque hoje, quando eu acordei, eu já pensei o que eu preciso para hoje. Compreender ainda mais o perdão. E é por isso que estou aqui falando exatamente nesse assunto, né? Então, muito obrigada pelos desafios e espero que compreendam e levem um pouquinho dessa semente para o seu dia a dia.
Com certeza, muito bem, Kelly. Muito obrigada mais uma vez estar aqui. A gente sabe que para ti é mais um desafio, né? Estar se comunicando. É um desafio. Mas é algo necessário, extremamente necessário. E quando a gente ouve que quando tu começa a falar, Kelly, tu brilha. E fala muito bem. Eu digo, cara, como ela desenvolve. Bem, Fer, não preciso falar, né, isso pra ti, porque a gente sabe que tu é mais desinibida, chegando. Mas eu digo, a Kelly, ela precisa saber que quando ela vem, ela sempre se posiciona de uma forma que é de fácil compreensão e sim, a gente vive enquanto tu vai falando. Então é muito legal, Nossa, Kelly. Laura, Parabéns. Isso é um elogio. Nossa, o meu ego aqui tá inflado, gente, porque a Laura sabe da minha missão, né? Então, pra mim, realmente é desafiante. Mas eu tô aqui, né? Tamo junto e toda vez que vem um convite, eu digo, eu queria dizer não, mas vamos lá. Vamos lá, é isso mesmo. Muito obrigada pelo teu carinho, Laura. Imagina. E o que a Kelly faz com os números é... O filme Matrix, eu sempre penso que uma parte saiu da mente da Kelly, né? Porque ela pega ali os teus números e ela começa a falar uma coisa, tipo, como é que ela tá vendo isso no desenho do número 5 com um 3 que não sei onde que tá? Então é fantástico, eu também sou fã da Kelly e ela sabe disso, né? Por isso que faço e trago ela junto aqui, porque amo de paixão trabalhar com ela. Com certeza. E Fer, tuas colocações para essa manhã? Quando eu comecei a estudar o Enneagrama, que é uma ferramenta que eu uso muito o tempo todo, todos os dias, o meu mestre Christian, ele disse assim para mim, olha, para te entrar nesse caminho espiritual, tu vai ter que perdoar. E eu falei, então tô lascada. Então eu não vou fazer mais isso. Então foi bem desafiador e ainda é, né? Todos os dias a gente passa por várias situações e aí tu respira e tu vai pensar, ok, eu preciso aprender com isso, o que isso está dizendo sobre mim. Então, o que para mim funciona muito? O que isso está dizendo sobre mim? Porque aqui na Terra, ninguém pode dar o que não tem. Então, a pessoa, do jeitinho dela, na forma com que ela está procedendo naquele movimento, é a forma que é possível para ela, dentro da experiência dela. E a forma com que eu vou entender isso também é a minha experiência. Eu também não vou poder dar algo que eu não tenho para dar. Então, dizer que perdoei, que passei por cima, às vezes é só da boca para fora. Então, nossa, isso ainda me incomoda, isso ainda me dói, e no meu tempo eu sigo organizando isso. Porque enquanto estivermos encarnados, estaremos vivendo as mazelas da carne. E para finalizar esse programa, falando sobre gratidão e fé, imaginem que por um segundo na cruz, por um segundo, Jesus pediu, Pai, por que me abandonastes? Então, tudo bem se às vezes ficar difícil, tudo bem se às vezes não tiver fé, tudo bem, por um segundo. Depois encontra algo que seja maior e grandioso para que tu possa dar sentido à tua existência. Tá bem? Que lindo. E como sempre, vem trazendo todo o teu conhecimento de uma forma leve e gostosa. Como eu digo, ouvir vocês falando faz com que a gente possa refletir um pouquinho. E eu espero que essa reflexão chegue a todo mundo que está em casa nos assistindo. Porque eu digo, enquanto vocês falam, eu vou viajando. É tão legal, porque tudo que foi falado faz parte da vida de todo mundo. E eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha passado por um momento de raiva, rancor, que, poxa, por que tinha que ser daquele jeito? Por que fizeram isso? Por que eu fui fazer naquele momento tal coisa? Por que eu abri a boca naquela hora? E a gente tem esses momentos que a gente fica naquela situação, não deveria ter sido, mas foi. Então, assim, vou tentar, na próxima, não fazer mais, porque eu sei o quanto isso dói. E, aos poucos, ir organizando, porque também, quando a gente recebe algo que não é tão legal, a gente tem o nosso tempo. E é legal que todo mundo respeite isso, tanto se teve quem fez algo maior, ou enfim, ali no meio de toda essa situação, ou a questão é justamente para resolver
da forma mais profunda possível e que se torne algo leve. E a gente sabe que não é sempre dessa forma. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Fer. Obrigada, Kelly. Mais uma manhã aqui de ensinamentos. E sextas-feiras são muito gostosas. Eu digo assim, na sexta eu já chego de outra com outra, né? Eu já chego com menos preocupações, porque eu digo, elas vêm com todo o conteúdo e eu só fico ouvindo. Então, gurias, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão em casa, nos acompanharam. Convido para que fiquem na programação da Conecta. Agora temos o Expresso, meio-dia. E fiquem conosco. Bom final de semana a todos e até segunda-feira.